Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa E eu sou Juliane e Ochoa, esse é mais um Paz na da Palavra. Palavra. Então, bem-vindos todos ao nono estudo desse nono episódio dessa série Discipulado, assuntos que falam sobre discipulado. O discípulo e a igreja é o tema dessa semana. Isso. Gente, a gente quer lembrar vocês para que vocês possam se inscrever no canal Paz Piedade, quem ainda não é inscrito, ativar o sinal, né, o sininho, dar like no vídeo também, para que tenha um alcance maior, e também compartilhar e comentar esse vídeo. Isso. E, mais uma vez, nós estamos realizando esse estudo de um outro lugar, de uma outra maravilha do planeta, que se chama Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha. Esse pingo aqui na costa do Atlântico, ao litoral daqui de Pernambuco, do Nordeste, e daqui nós estamos gravando em férias. Estamos gravando isso para vocês. Mas sempre é uma alegria para nós. Estamos gravando em qualquer lugar que a gente esteja, participar desse momento. Com certeza. E aqui agradecendo mais uma vez pelo presente de casamento. Agradecendo a fazer aqui um agradecimento público ao Hotel Dolphin, Hotel Vila Dolphin, aqui em Fernando de Noronha, um lugar imperdível, não só o lugar, mas o hotel. Um lugar excelente, muito conforto, muita tranquilidade. Nós estamos tendo dias maravilhosos. Obrigado ao Hotel Dolphin, Vila Dolphin, que nos presenteou com isso. E agora, Vamos orar? vamos orar. Pai, obrigada por cada dia, por cada bênção, meu Deus. Eu te peço também para que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, possa sentir também o teu amor por ela, o teu amor na vida dela, Senhor. E a importância, Deus, do tema de hoje, que seja selado em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, pessoal, igreja. O que é a igreja? A vida do discípulo e a igreja. Eu vou ler um texto bíblico que nele a gente vai basear o nosso estudo de hoje. O texto está lá em Atos 2, 41 a 47. É um texto conhecido. No entanto, a gente precisa entender melhor cada parte dele. Fazer um trabalho quase que expositivo aqui hoje. Eu vou ler para vocês na linguagem nova, versão internacional. Olha o que diz aqui. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada uma conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o texto de Atos 2, 41, 47, e mostra para nós, veja bem, o que é o cristianismo, o que é a fé cristã. A fé cristã é um conjunto de doutrinas que foram estabelecidas por Jesus Cristo. Doutrinas estabelecidas por Jesus, isso é o cristianismo. Então, aceitar essas doutrinas é uma questão de fé pessoal, e vivê-las isoladamente é algo impossível. Sabe por quê? Porque tudo que as próprias doutrinas, a própria palavra de Jesus fala do ambiente comunitário, fala do ambiente de comunhão, de comunidade, de vida comunitária. Então, nesse estudo de hoje, a gente vai conhecer mais um pouco sobre a Igreja de Jesus e a importância dela para o discípulo, que somos nós, para os seus discípulos de Jesus Cristo. Primeiro, vamos responder essa pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja?
A igreja é um CNPJ? A igreja é uma instituição? A igreja é um movimento? O que é a igreja? Esse texto de Atos 2 que nós lemos, ele passa todo o sentido do que é a igreja. A igreja não é uma instituição apenas. Ela é uma instituição porque hoje, no mundo moderno, existem instituições e legalmente nós precisamos ser uma delas para funcionar. Ela também não é um clube, absolutamente. Ela não é um partido, ela não pertence a um partido, ela não pertence, não tem uma posição política, ela não tem esses aspectos. A igreja é na realidade é um movimento, o cristianismo é um movimento, é a união de pessoas, é um grupo de pessoas que se unem, que tem ouvido, que tem atendido ao apelo de Jesus Cristo, Amém. ao chamado de Jesus Cristo. Confessa a Ele como Senhor e Salvador. Isso é igreja. Onde quer? Aqui hoje nós somos igreja. Nós estamos aqui em Noronha. Nós somos igreja aqui. Aqui em Noronha tem 4 ou 5 igrejas de diferentes denominações. É a igreja de Jesus em Noronha. É um grupo de cristãos que se reúne em torno da doutrina de Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ok. Agora, claro que a igreja precisa de elementos legais para funcionar. Exigências do Estado. Mas olha o que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A igreja é o grupo de pessoas salvas em Cristo que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10, 9. Isso está em Romanos 10, 9. Agora, também essas pessoas, veja aqui, Ju, elas se submetem, sendo considerados filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Se submetem ao senhorio de Cristo e são considerados filhos e filhas de Deus, Amém. guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14. 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, que vivem de acordo com o Espírito de Deus, que consultam o Espírito de Deus. O texto de Atos vai mostrar que a fé não sobrevive de maneira isolada. Não há cristianismo solitário, gente. A igreja não pode ser solitária. A palavra igreja por si já significa, ao pé da letra, povo convocado. Olha aí. Assembleia de pessoas, grupo de pessoas juntos. Isso. Ok? A Ok. palavra hebraica é Knessia. O parlamento de Jerusalém chama Knesset. Mesma raiz da palavra. Assembleia de pessoas. Deus tem convocado, por exemplo, individualmente, a mim e a você. A mim, olha a muriçoca. Também tem muriçoca não. Mas tem nos orientado a viver juntos. Ele chamou Juliane, chamou você, chamou a mim. Mas nos orienta a vivermos juntos. Em grego, Juliane perguntou, é a palavra eclésia, que traz o mesmo significado. O mesmo significado. Para quem olha o SAT aí, minha gente. Quem se inscreveu no SAT tem uma cadeira que paga, né, amor? Grego e hebraico. Mas a igreja também é o quê? É um corpo. É o corpo de Cristo. Essa foi a melhor, talvez a mais perfeita ilustração da igreja. Exatamente. E foi feita pelo apóstolo Paulo. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Todos os que creem estão juntos, formam a igreja, denominados corpo de Cristo. O corpo de Cristo funciona como um corpo. Aqui eu tenho minha mão, aqui eu tenho a cabeça, aqui eu tenho o corpo, meu braço, nossos braços. Cada um tem uma função na cabeça, ligado pela cabeça, que é Cristo. Efésios 4:15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça, ele guia, né? Isso. Cristo guia a sua igreja, ele é a cabeça da igreja. Do mesmo jeito, na igreja de Jesus, cada membro é diferente um do outro. Olha, 5 dedos aqui, ó. Quando eu era criança tinha o quê? Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolo e cata-piolho. Cada um tem uma diferença. Tem uma função diferente. Aqui tem uns para Deus deu uns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas,
Foi. Uhum. Cada um com uma função diferente. Romanos 12, 4 diz assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, presta atenção nisso. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado um ao outro. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. E Paulo vai dizer isso aos Romanos, vai dizer aos Coríntios, vai escrever aos Coríntios, aqui foi Romanos 12, 4 a 6. Assim, tudo que a gente faz no corpo de Cristo tem que estar ligado ao outro, importando-se com o outro. Uhum. Eu faço, mas eu faço me preocupando com o outro. Isso. E algumas pessoas dizem o que, amor? Eu sou a igreja, eu não preciso estar numa igreja, né? É verdade. É bom quebrar isso. Eu só colocar a pessoa para ler Atos, né? Essa primeira leitura, ela já vai entender melhor. Mas teve um exemplo que eu vi em um videozinho curto que foi até bem humorado, que eu vou resumir aqui. É um rapaz explicando, né? Tá bom, você é a igreja, irmão. Você tá sozinho, né? Você não tá num corpo, né? Nesse ajuntamento, vamos dizer assim, na Assembleia, por exemplo, na Paz de Piedade ou outra igreja, né? Que ele poderia congregar. Aí você imagina aqui o corpo com todos os membros. Nós somos, não o corpo inteiro, mas um membro, certo? Desse corpo. Então, digamos que um dia eu venho e perco minha mão. Perdi minha mão. Eu posso sobreviver sem minha mão? Posso, né? Vou sofrer, vou sentir falta, vou querer que essa mão tivesse um dia de volta e etc. Mas eu vou sobreviver sem aquela mão. Porém, a minha mão vai sobreviver sem estar conectada no meu corpo? Não, não vai sobreviver. Então é isso que acontece com a gente. Diz que as ovelhinhas, ó, que se distanciam, né, do grupinho, são o quê? Petisco, né? Como se costuma dizer, petisco E de olha, lobo. se você foi igreja e foi, de alguma forma, se desligou do corpo, volta logo. Porque os médicos, quando alguém perde um dedo, perde uma mão, se correr e colocar no lugar de novo, fizer uma cirurgia, pode recuperar. Você também, se você está afastado dessa assembleia, desse grupo, desse movimento, da igreja, vem para a gente de novo. Volta, que o cirurgião que é Jesus vai lhe enxertar no corpo de Cristo novamente. Que nem lhe enxerta na videira. Na videira, exatamente. Agora, e o papel? Para que igreja? Para que igreja? Olha, para mim, já pela minha vida, pelo que Deus fez na minha igreja, tudo que Ele fez foi através da igreja. Então, tudo que eu vivi com Deus foi através da igreja. A gente poderia, claro, descrever vários papéis que a igreja tem e desenvolve na vida das pessoas. Mas vamos até aqui ao principal deles. Principal deles. Principal, que é levar o amor de Deus ao mundo. Amém. Por que eu digo principal? Porque esse é o veio principal, mas tem as variantes. O amor de Deus através de gestos de misericórdia, justiça social e o principal, a palavra de Deus, para que ela seja conhecida e leve salvação às pessoas. Porque tudo flui como consequência. Se Tudo. não houve o momento da salvação, do resgate em Cristo, então o restante não flui ou flui sem ser sincero, sem ser verdadeiro e não está valendo nada para Deus. Não há igreja. Não há igreja. Não há igreja. Não há o Espírito, não há ser guiado pelo Espírito, não é verdade? É dever da igreja propagar, tornar conhecida a palavra de Deus, o amor Amém. de Deus. Todas as outras ações que a igreja faz são consequências, como Juliano disse. Ok? Então, isso deve ser feito, a igreja deve fazer isso de maneira integral. Não é uma igreja prega, a outra tem um grupo prega, o outro faz ação social. Não. Cada um de nós temos os 5 propósitos em nós: evangelismo, missões, discipulado, comunhão e serviço. Todos nós vivemos. Se eu vivo isso, se eu tenho comunhão com os irmãos, se eu evangelizo, se eu faço serviço, etc. Se os 5 propósitos se cumprem na minha vida, vai se cumprir na vida da igreja. É para que todos os cristãos vivam os 5 propósitos. E aí, a integralidade do evangelho está sendo ministrada. A palavra de Deus está sendo ministrada de maneira integral. E assim que precisa ser. Na vida coletiva, no grupo, como igreja, cada um expressando os propósitos de Deus. Mas isso vai nos cultos, na liturgia, nas exposições bíblicas,
O papel da igreja é celebrar Cristo e ser celebração de Cristo para o mundo. Né? Isso. A gente também não é uma sociedade secreta, que a gente fala assim. Agora mesmo nós estamos aqui no hotel, tem um vizinho ali, tem um vizinho aqui, nós estamos falando o evangelho aqui. Não tem nada secreto. O Senhor disse, não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Nós somos edificados sobre um monte. Amém. Essa afirmação pode ser aplicada à propagação da igreja, do evangelho. A cidade tem que ser vista, o evangelho tem que ser visto. Isso. Agora, esse é o papel da igreja, é levar o amor de Deus, de todas as formas. Exemplos, nós levamos o amor de Deus com cursilhos, com a palavra de Deus, com Casa da Esperança, com a misericórdia de Deus, com a comunhão nas células. A gente leva a palavra de Deus de todas as formas. É verdade. Agora, alguém pode perguntar, se a igreja tem que ser unida, por que tem tanta denominação? Não tem problema nenhum de responder isso. Um pecado humano. Pecado humano. No fundo, um erro. Que lá no começo houve muita divisão. E se dividiu, se espalhou. Mas como é que a gente vive isso hoje? Como é que se administra isso hoje? Ora, eu dou graças a Deus que nem todas as igrejas são iguais. Sinceramente, dou graças a Deus. Porque há um colorido de Deus na humanidade. Há gostos diferentes, há maneira de se expressar Multiforme diferente. graça. É a multiforme graça de Deus. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja histórica. Tem gente que não quer estar ligado a uma igreja histórica, quer estar ligado a uma igreja mais moderna, mais recente. Não tem problema. Tem gente que é mais litúrgica, tem gente que é mais tradicional, tem gente que é mais despojada. Tem pessoas que se encaixam em diferentes grupos. Isso gera uma diversidade do corpo de Cristo que eu vejo como positiva, que eu não vejo como negativa. O que é negativo aí nisso? É quando esses grupos não se entendem. Aí é pecado. Aí é o pecado. A multiformidade, tudo bem. Mas quando esses grupos, ao invés de se espalharem em amor, se degradiam, criticam um ao outro, tal, não. No final, na realidade, não é placa de igreja que salva. O que salva é quem confessou Jesus como Senhor e Salvador. E quando a gente estiver lá no céu, a gente vai saber direitinho como é que foi isso, né? Porque pode, às vezes, ter denominação que diz assim, só a minha denominação salva. Só Cristo salva. Isso. E a gente vive isso com muita tranquilidade. Né? Nós somos anglicanos, nós gostamos de uma igreja mais histórica, ao mesmo tempo contemporânea. Tem pessoas que gostam de outro estilo de igreja. Não tem problema. Mais uma vez, o problema é, primeiro, ficar pingando de um em uma. Segundo, ver esses grupos se degradando. Qual é o papel? Por que você está na igreja? O que você faz na igreja? Isso é uma parte muito importante. Então fale um pouquinho sobre isso. Não, como o Miguel estava falando na questão lá, em Efésios tem, Romanos, Coríntios, Paulo fala muito sobre a questão de papel e do membro, com relação a dons, né? E a gente sabe que o dom vem de Deus e ele dá conforme ele queira dar. Não necessariamente o dom é porque ele olhou assim, essa pessoa é iluminada, e vou dar pra você, filho, filha, esse dom porque você arrasa. Não é isso, Deus dá porque ele tem uma visão de um todo, ele tem uma estratégia, ele tem propósito e etc. Da mesma forma que tem gente que recebe o dom aí, infla, né? Aí Deus vai, acalma ali o dom daquela pessoa e depois a gente vai caminhando, né, minha gente? Porque os dons são para serviço, não para ser visto. Isso, muito bem. Importante, né? Muito importante dizer isso. E outra coisa é lembrar que é um corpo, então cada um tem uma função diferente, cada um tem um papel diferente. O dedo mindinho, gente, hoje eu fazendo uma caminhada aqui, machuquei meu dedo mindinho. Fiz um calo no dedo mindinho. Um calo arrancou a pele. Incomodou. Doeu o corpo todo. Incomoda. Então você não é menor, nem eu sou menor, nem ninguém é menor ou maior. Todos nós temos um papel que se encaixa. Codependemos um do outro. E dependemos um do outro. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Ninguém conhece essa. Sabe, só assim, outra parte que eu acho muito interessante sobre a gente falar sempre de corpo é que a gente sempre lembra na questão de função diferente, etc. Mas um dia também me veio a questão de se somos um corpo, verdadeiramente vamos querer que todo ele funcione bem.
que é que acontece? Aí entra lá o que Paulo fala, de se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Se o dedinho mindinho do pé de Miguel estava machucado, todo o corpo de Miguel estava triste pelo dedinho mindinho estar mal. E o que acontece? Se todas as partes do membro do corpo e a gente pensar de uma maneira lógica, a gente vai querer que todo mundo funcione tinindo. Que o coração bombeie com força, bombeie bem, que o pulmão receba o ar, filtre o ar e faça isso bem, né? Que a mão a gente possa ter destreza para servir bem, para nos atender bem, porque tudo isso vai ser um benefício para o corpo de uma maneira geral. Então é muito importante que a gente lembre essa parte do se alegrar com os que se alegram, porque quer dizer que o corpo está andando bem em todas as suas partes. Isso. E deixa eu dar um recado final sobre isso aqui. Qual é o seu papel na igreja? É zelar pela igreja. É amar a igreja de Cristo e a sua congregação, a sua família local, a sua igreja local. Ame a sua igreja, sirva na sua igreja. Faça dela a mais eficaz possível, mais efetiva possível, porque o reino vai ganhar com isso. Exatamente. E aí, fazendo o que Ju falou, se alegrando com o que se alegra, chorando com o que choram, vibrando com o pulmão que está ali, com o coração que está ali, cada um que está fazendo a sua parte. Vibre assim, seja essa pessoa, para que nada possa macular o corpo de Cristo. Lembre, gente, que nós somos, a igreja também tem um outro paralelo, que é a noiva de Cristo. Estamos nos preparando para bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse fala que as vestes, né, que a igreja está vestindo são as boas obras dos santos. Então nós temos que nos ajudar uns aos outros, né, amor, a alcançar esse objetivo principal, propagar a Cristo e, consequência, usar os dons que recebemos para beneficiar ao corpo, beneficiar mais pessoas, evangelizar, edificar e amar. Esse foi o nosso tema de hoje. Você é um discípulo, viva isso. 2 palavrinhas para reflexão sua. Vou sugerir a primeira. Leia novamente Atos 2, 41, 47. E pense em cada detalhe da igreja primitiva, como ela vivia. Pense como você pode viver isso hoje. Como você pode viver isso hoje. Segundo, você está cumprindo o seu papel no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Você está cumprindo o seu papel, está preenchendo o seu espaço. Essa é a reflexão de hoje. Deus abençoe cada um de nós. Igreja vou terminar com isso, igreja é a instituição ou o movimento imperfeito, mais perfeito que existe. Ele aponta para o Senhor, aponta para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse com todos nós, com todo o povo de Deus, com toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe todos, desde Fernando de Noronha.